A paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações, hoje e sempre, para todo sempre. Vamos conversar um pouquinho com Deus, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e depois meditar um pouco na palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te rogo, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, que tu estejas presente em nossas vidas, Pai. Eu sei que tu sempre esteve e quero te agradecer, Pai, por este dia de hoje que tu me concedeste, amanhecer o dia. Agradecer a ti, Pai, por mais um dia. Te agradecer pelo fôlego de vida. Te agradecer pela minha visão. Agradecer por tudo, Pai, porque se eu sou o que eu sou hoje, Pai, podendo, Senhor, fazer, Pai, o que eu acho que é necessário, que é essencial, que eu preciso disso, meu Pai. Eu agradeço a Ti, Pai. E eu te peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, que Tu me capacite, Pai, sempre, sempre. E que eu nunca desista, Pai. Porque nós somos falhos. Há momentos que a gente pensa que não surge é feito. Mas a palavra de Deus, aonde ela chega, ela tem uma resposta para a vida de qualquer um, Senhor, que ouve a palavra do Senhor. E nós não podemos de falar desse tão grande amor que Deus tem por mim, tem por você, tem por todos nós. Nós não podemos deixar de agradecer a Deus pelo que Deus faz em nosso seio, no meio da nossa família, a proteção dele para conosco. Nós não podemos deixar de agradecer, apesar de toda dificuldade, Deus não deixar faltar o pão de cada dia em nossa mesa. Nós não podemos deixar de agradecer a Deus na hora das nossas necessidades, principalmente nós que temos uma idade mais avançada, quando nós necessitamos de ser assistida, de nós sermos cuidados, Deus preparar nossos filhos para estar presente em nossas vidas. Isso não tem preço. Não tem preço. Que os filhos possam reconhecer esse tão grande amor que Deus coloca dentro de uma mãe, dentro de um pai, em cuidar de vocês, a mãe principalmente, desde a gestação até ao dia que ele sai para viver a vida dele. A mãe está sempre presente, se desdobrando de todas as maneiras para dar uma vida digna àquele filho, de colocar ele no caminho de honestidade, de decência, de pudor. E isso nós temos todo um dever, como mãe e como pai, mostrar o caminho que os nossos filhos devem andar. Se nós mostrarmos o caminho em que nossos filhos devem andar, que mesmo na velhice eles não vão se desviar. Isso está na palavra do Senhor. Então, que Deus possa abençoar grandemente as nossas famílias. Vamos estar orando pelo nosso Brasil. Eu sei que paz, a gente não sabe até aonde e quando nós possamos dizer, nós temos paz. Porque eu creio que a paz que nós encontramos
só é na presença do Senhor. E nós devemos clamar por dias melhores. E só Deus pode fazer isso em nossas vidas. E que Deus nos abençoe grandemente, que Deus esteja abençoando o nosso Brasil, esteja abençoando Israel, esteja abençoando as nossas autoridades escolhidas por Deus, que Deus os proteja e que Deus nos dê dias de vida melhores. Porque está um pouco difícil. Mas Deus está no controle de tudo. Deus não dorme. Deus está olhando para nós. Deus sabe o que nós fazemos. E Deus é poderoso para amenizar qualquer situação, por mais difícil que seja. Porque Deus é quem está no controle de nossas vidas. Não somos nós. Se nós buscamos o que é bom, nós vamos encontrar o que é bom. Mesmo que venha adversidade contra nós, mas Deus está no controle de nossas vidas. E é isso que nós devemos crer, confiar e acreditar. Que Deus está no controle do nosso Brasil. E que Deus nos abençoe grandemente. Agora, vamos ler a mensagem do Senhor. Em Gênesis 43, de 15 a 34, descreve o encontro de José com os irmãos no Egito. Após a primeira visita para comprar alimentos, José, ao ver Benjamim, seu irmão mais novo, fica profundamente emocionado e prepara um banquete para eles durante a refeição. Ele demonstra o tratamento especial a Benjamim, colocando em posição de destaque. Os irmãos de Benjamim chegam ao Egito e são levados à casa de José. Eles temem ser acusados por causa do dinheiro. O mordomo garante, não tem problema. E leva até José e traz Simeão, que é o que ficou, para poderem trazer Benjamim. José os recebe com água para lavar os pés e ração para os jumentos, e preparando um banquete. Os irmãos ofereceu o presente e se prostrou diante de José. Você vê que José sonhava com os irmãos se prostrando a ele, né? E aí chega o momento. Então, para tudo, Deus tem um propósito na vida da pessoa, né? Os irmãos ofereceu o presente e se prostrou diante de José, que os sauda e pergunta sobre seu pai. José, ao ver Benjamim, se emociona, indo chorar em particular. Após se recompor, José serve o banquete, ele e seus irmãos comem juntos. José que vê Benjamim para comprovar a história da sua família. E essas situações, até hoje, acontecem. Era isso que eu estava falando. A família é muito importante. A família é muito importante. Deus nasceu numa família. Deus nasceu de uma família. E quando nós temos uma família ajustada, as coisas sempre ocorrem bem. Por quê? Porque aquela família, um procura ajudar o outro. Está precisando de algo, aquele vem, nem que seja com uma palavra de conforto. Porque muitas vezes uma palavra de conforto vale mais do que dinheiro. Se uma pessoa está passando uma dificuldade,
Pois vamos procurar resolve aquela situação, né? E você vê aqui na história de José, por nenhum momento José atingiu os irmãos, falou do que ele tinha feito, de forma alguma, ele não tratou os irmãos mal, de forma alguma, é tanto que os irmãos ficaram desconfiados e tudo, mas por nenhum momento ele teve o pensamento de revidar ou de tratar mal os irmãos, não ofereceu o que ele podia oferecer à família. Família é isso, é ajudar uns aos outros. É ajudar uns aos outros, mesmo que seja com uma palavra, mas procurar ajudar. Né? E Benjamim foi bem tratado, né? Porque ele era o filho, o irmão mais novo, né? Tinha 2 irmãozinhos mais novos, né? E que a gente lendo essa mensagem nos ensina muito, não é perdido. A gente meditar na palavra, não, porque nos edifica, nos dá um coração mais aquebrantado, que às vezes a gente vive armado, qualquer coisa a gente está procurando falar grosseiro, fazer acontecer. Não, a melhor coisa do mundo é a gente ter tranquilidade para as coisas, resolver com calma, né? Eu diria comigo mesmo, que eu também sou um pouco estourada, sabe? Mas Deus aquebranta a gente, quebranta a gente, né? Quebranta e tudo se resolve, né? E que Deus esteja nos abençoando, mesmo nos tempos tão difíceis que nós estamos, mas vamos procurar viver em união com a família, procurando viver o melhor. Vamos estar orando pelo nosso Brasil, orando por aquelas pessoas que estão disponíveis a querer melhorar o que pode ser melhorado. Vamos estar orando, que Deus dê forças, que possam ser fortes e corajosos para fazer o que Deus permite que eles façam. E que Deus nos abençoe grandemente e que derrame as mais ricas bênçãos sobre todos nós. Eu creio que Deus tem o melhor para nossas vidas. Amém? E que Deus esteja abençoando o nosso lar, abençoando nossas famílias. E que Deus não nos deixe faltar o pão de cada dia, nem hoje e nem nunca. Porque Deus é fiel em nossas vidas. E até a próxima, que Deus nos abençoe.